Bom dia, pessoal. Bom dia, amigas. Hoje, terça-feira, mais um dia que o Deus nos concedeu para passarmos mais um dia. E hoje, no nosso Café com Deus, eu quero falar sobre uma mulher que viveu há muitos anos, na época ainda que o povo chamado por Deus estava no deserto. Essa mulher chama Raabe. Raabe era uma prostituta. Raabe tinha ali em Jericó, uma cidade que estava próxima ao deserto, onde o povo estava sendo tratado por Deus, um prostíbulo. Ela era uma prostituta. Só que durante os 40 anos ali, quase 40 anos que o povo estava no deserto, que Deus estava tratando ali com esse povo no deserto, Raabe ouviu falar de Deus. Então Raabe conhecia o Deus do Israel não por viver, bom dia meninas, não por viver com ele, porque Raabe não vivia com ele, mas ela ouviu falar. Então ela tinha ouvido falar de um Deus que tinha trazido pragas no Egito. Ela tinha ouvido falar que Deus abriu o mar para esse povo passar. Ela ouviu falar que o povo estava no deserto servindo a um Deus que era diferente dos deuses que ela tinha. Então Raabe conhecia Deus só de ouvir falar. Ela não tinha convivência com esse Deus que esse pessoal que estava no deserto tinha. E ela, como prostituta, tinha ali contatos com várias pessoas, então ela tinha essas informações, ela sabia disso. E ela também ouviu dizer que um dia Deus ia exterminar todo o povo e que Deus iria destruir Jericó. Então ela sabia, ela já tinha ouvido tudo isso. E eu fico imaginando Raabe ali naquela vida, vivendo aquela vida difícil. Imaginava de certo, Eu penso assim, ela devia ficar imaginando como seria a vida lá no deserto, Sem ter que se prostituir, sem ter que seguir regras tão difíceis, Eu imagino que ela ficava pensando nisso, uma vez que ela estava se preparando também para deixar essa vida, porque eu acredito fielmente que ela desejava sair dessa vida. Por que eu acredito nisso? Pelos fatos que vão acontecer depois. Chegou um determinado momento que Josué, que estava liderando o povo no deserto, mandou 2 espias para Jericó para ver como a cidade era, quais as seguranças, quais os muros difíceis de serem derrubados, que terra que era, porque era uma ordem que ele tinha de Deus, que ele teria que ir naquela cidade, destruir aquela cidade para eles poderem chegar aonde era a promessa de Deus. Então, Josué manda alguns espias lá para observar. E eles vão aonde? Eles vão onde Raabe está. E Raabe, quando soube que eles eram esses espias, que eles eram esses homens do deserto e que eles estavam ali para observar a cidade e a segurança da cidade, ela não fez o que o povo de Jericó faria, ou seja, entregaria eles para as autoridades daquela cidade. Ao contrário, o que ela fez? Ela acolheu esses homens, ela escondeu esses homens, ela preparou uma fuga para eles, para que eles pudessem voltar para o deserto e contar para o seu líder como aquela cidade era. Só que na conversa com os espias, ela fala para eles: eu ouvi dizer que o seu Deus é um Deus que está acima de todos os deuses, que é um Deus que opera sinais de milagres e maravilhas. Eu ajudo vocês com uma condição. Quando vocês vierem destruir a cidade, protejam a minha família. Não me destruam e não destruam a minha família. E os espias se emocionaram ali com tamanha fé, porque essa mulher que nunca foi ensinada sobre Deus, aquele Deus de Israel,
estava ali agora fazendo uma declaração linda, dizendo: o Deus de Israel é um Deus que opera sinais e maravilhas. Então, eu acredito nisso. Eu não vivi com esse Deus, eu não estou no deserto com vocês, Deus não falou comigo, mas eu acredito nele. Então, não permitam que a minha família pereça. E esses espias fazem um acordo, então, com ela, para quando vierem destruir a cidade, não destruíssem a família dela. E assim acontece. Quando Josué vem, invade Jericó, eles destroem totalmente Jericó, arrasam Jericó, mas eles salvam ali a família de Raabe. E Raabe passa a conviver com esse povo, que era o povo de Israel, né, o povo que Deus escolheu, e Raabe passa. Então ela entra, né, ela não foi escolhida lá atrás por Deus, mas ela se colocou na condição de ser admitida também nesse povo. Então ela passa a fazer parte desse povo. Ela casa-se com um dos maiorais desse povo. E olha que interessante, é a única mulher prostituta que está na genealogia de Jesus Cristo. Porque ela casa com Salmão, que é pai do outro, que é pai do outro, que é pai, até chegar no pai de Davi, que depois vem ser a casa de Jesus. Então, olha só, ela há milhares de anos, uma prostituta, imagina, né, gente? Se hoje uma prostituta é mal vista, imagina naquela época. Faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Não só parte da genealogia, né? Está com o nome dela escrito na Bíblia, para que todos que leem saibam. A Bíblia não esconde que ela foi uma prostituta. Em nenhum momento a Bíblia não quer fazer de nenhum personagem como se eles fossem os perfeitos, os santos. Muito pelo contrário. A Bíblia mostra cada personagem com as suas fraquezas, com as suas deficiências, com as suas fortalezas. Por quê? Porque a intenção da Bíblia não é mostrar super-herói. É mostrar homens e mulheres com defeitos, com fraquezas, com pecados, mas que Deus escolhe e capacita e fortalece. Então, depois, quem quiser conferir a história de Raabe, né, tá em Josué, capítulo 2, de 9 a 11. Vocês vão encontrar referência também em Mateus, capítulo 1, 5 e 6, 1, 16, em Lucas 3, do 23 ao 32. Mas o que eu quero dizer com a história de Raabe? O que eu quero dizer com a história de Raabe é sobre fé. Hoje, nós ouvimos muito, eu tenho fé, fulano tem fé, não sei quem tem fé, mas é uma fé que só fica nessas duas letrinhas, fé. Raabe, ela teve fé. Quando ela entende que o Deus daquele povo era um Deus que operava sinais e maravilhas, ela creu. Quando ela encontra os espias, ela testifica disso. Ela fala. Em nenhum momento os espias falam de Deus para ela. Em nenhum momento os espias falam de fé para ela. Ela demonstra sua fé, dizendo: o seu Deus, o Deus de Israel, que virá destruir toda essa cidade, eu sei que virá, salva a minha família. Então ela ali, ela já estava demonstrando a fé dela. E fé também, gente, ela vem junto com mais 3 letrinhas. Ação. É muito fácil a gente encontrar pessoas dizendo de fé, que tem fé. Mas quando você olha para as obras ou para a ação dessa pessoa, não existe. Fazendo um parênteses. Fé, obra não nos capacita para sermos salvos, muito pelo contrário. A salvação em Cristo Jesus se deu lá na cruz, pelo amor que ele derramou por nós, e todo aquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, este é salvo. Não estamos falando de fé que salva,
porque a fé que salva é única em Jesus Cristo. Não existe outro caminho, não existe outra forma, não existe outra porta. É a única, é Jesus Cristo. Mas quando uma pessoa se diz uma pessoa de fé, ela também precisa apresentar as ações. Olha como Raabe fez. Raabe não disse que acreditava no Deus de Israel. Ela poderia ter dito, eu acredito no seu Deus, mas eu sou uma mulher cananita, eu sou uma prostituta, então me salva quando vocês passarem por aqui. Não, ela disse, eu sei que o Deus de vocês opera milagres, que o Deus de vocês vai derrubar e destruir essa cidade. Me lembra de mim quando vocês vierem. Mas ela fez uma ação. Ela fez lá uma corda para amarrar na sua casa, para que os espias descessem, porque era um muro muito alto. Jericó era uma cidade fortaleza, que os muros eram altos, enormes. Para ver, a largura de um muro era tão largo, gente, que dava para construir uma casa em cima do muro. E a casa de Raabe era uma dessas casas, colocada, construída ali à beira desse muro. Então imagina, ela fez uma corda, né, e para que ela amarrasse e que esses espias pudessem descer. Sabe como essas que a gente faz, né? Pega o lençol, vai amarrando o lençol, lençol, coloca na janela, amarra e desce para descer, né? Foi mais ou menos isso que ela fez, para que esses espias saíssem da casa dela e fossem embora para o deserto. Antes disso, ela havia escondido eles, né? Porque os soldados ali de Jericó estavam procurando eles. Os soldados sabiam que eles estavam ali escondidos. E ela escondeu eles, né? E depois ela fez essa corda, soltou todos eles para ir embora para o deserto, para dizer para o líder deles. Então, Raabe, ela exerceu a fé e a ação da fé. Então, é muito fácil a gente dizer que temos fé, mas não temos nenhuma ação, né? E hoje, infelizmente, nós vemos muito isso. Pessoas que empunham a Bíblia, pessoas que levantam a voz e que falam que têm fé, pedem empatia daqui, pedem respeito dali, pedem isso, aquilo. Mas quando você vai olhar as ações delas, essas pessoas não existem, né? Não existem obras. E uma das coisas que Deus vai fazer também quando for julgar o seu povo, será julgar as obras também que esse povo vai fazer. Não que nós devemos fazer obras para sermos salvos. Deixo bem claro isso. As nossas obras nós fazemos porque somos salvos, né? Porque se professamos que temos fé em Deus, temos fé em Jesus Cristo, e sabemos que Jesus Cristo veio na terra para morrer por nós, se sacrificou por nós e deixou algumas restrições para que a gente pudesse viver também. Então, uma delas é a ação. A gente pode encontrar lá na Bíblia que fala que a fé sem obra é morta, né, e outros versículos que falam sobre isso. Então, o que hoje eu quero compartilhar é justamente isso, que nós devemos sim levantar nossa bandeira da fé, nós devemos sim olhar para Jesus e entendermos que nós também estamos ali e podemos ser inseridos nesse povo de Deus, porque Jesus não disse quem pode e quem não pode ser filho dele, nem disse quem pode e quem não pode ser inserido. Ele veio para todo mundo. E o passo de querer ser da família de Deus é uma decisão nossa, não é decisão de outro. Porque ele já fez o sacrifício, ele já abriu a porta, né? Eu costumo dizer que quando Jesus morreu lá na cruz, ele deixou um cheque assinado em branco. E é a gente que coloca o valor nesse cheque. Então, cada um vai colocar o valor de acordo com o seu comprometimento com Deus, né? De acordo com a intimidade com Deus. Então, nós temos essa liberdade de sermos aceitos, porque Jesus já fez esse sacrifício. Mas uma vez que nós professamos a fé e dizemos que somos
que temos fé em Deus, a nossa ação tem que ir junto, como Raabe. Raabe professou uma fé e agiu. E ela esperou o resultado. E Deus recompensou. Então imagina Raabe. Raabe é mencionada na Bíblia 8 vezes. Agora vocês imaginam naquela época, lá para 140 anos antes de Cristo, mais ou menos, uma mulher cananita, prostituta, moradora de uma cidade chamada Jericó, viria a se tornar membro da família real. Se tornou membro do povo de Deus, uma ancestral de Jesus Cristo. Então, ela não conhecia a Bíblia como hoje nós conhecemos. E a Bíblia fala assim que a fé pode remover montanhas, né? Eu fico imaginando que se ela conhecesse a Bíblia, ela diria: a fé pode remover montanhas. Então, se a fé pode remover montanhas, a fé pode remover todos os meus pecados, né? Eu penso, ela iria agir dessa forma, que é o que o comportamento dela mostra. Ela creu em Deus e Deus, então, imputou nela aí a graça dela fazer parte da genealogia de Jesus Cristo. E o que é que Deus quer mostrar com isso pra gente? Por que uma prostituta ser uma ancestral de Jesus, Jesus sendo Deus e santo que veio na terra para salvar os pecadores? O que Deus quer mostrar, gente, meninas, é que não importa a situação da pessoa, sabe? Quando Deus quer trabalhar, quando Deus quer usar uma pessoa, quando Deus quer salvar uma pessoa, isso eu sempre tenho dito, quem me conhece sabe que eu sempre falo, Jesus não veio para os que são bons, porque biblicamente está escrito que Jesus veio para os perdidos. Jesus, ele não veio escolher pessoas, ele veio para ser escolhido. Quando Deus colocou ele aqui na terra, ele veio e trouxe uma mensagem: aceita quem quiser, Deus não obriga. Mas quando o aceita, Deus não faz separação de pessoas. Ele não vai olhar se a Maria é formada, se ela é advogada, se ela é uma faxineira, se ela é uma catadora de reciclagem. Ele não vai olhar isso. Ele não vai olhar se a Maria está usando uma roupa de seda, se a Maria está usando uma roupa de algodão, se a Maria está usando um pano de saco. Ele não vai olhar nada disso. Ele vai olhar o coração. Porque Raabe era uma prostituta, mas Deus conhecia o coração dela. Quantas vezes será que ela não chorou por aquela vida? Quantas vezes será que ela não desejou sair daquilo? Ou quantas vezes ela não desejou até morrer por causa daquilo? Então, quem somos nós para atacarmos pedra quando alguém que sai de uma prisão e diz que se converteu a Deus, quem somos nós para atacar uma pedra nele? Quem somos nós para atacar uma pedra quando uma prostituta deixa de ser uma prostituta e passa a ser uma serva de Deus? Quem somos nós para atacarmos pedra, seja num bandido, seja num marginal, num assassino, num estuprador, seja lá quem for? Quem somos nós para atacarmos pedra? Nós vemos no mundo hoje tão superficial, de tanta gente boazinha, de tanta gente perfeitinha, que não passa de sepulcro caiado. Sabe o que é sepulcro caiado? Sepulcro caiado. Você vai lá no cemitério, por fora ele tá tão bonitinho, arrumadinho, cheio de rosas, cheio de flores, mas quando você abre, só tem ossos, ossos secos, bichinho que comeu a carne, é só isso que tem. Hoje nós estamos vendo cristãos, e eu agora vou falar de cristãos, por quê? Porque é o povo que eu conheço, que dizem se conhecer a Bíblia, e que são sepulcros caiados, que por fora, como a minha mãe diz bem antiga, né? Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Eu sou de uma família italiana, gente, enorme, que adora essas coisinhas. De vez em quando me lembro disso, né? Que são sepulcros caiados, entendeu? Que por fora são cristãos lindos, perfeitos, e por dentro
estão mortos na fé, estão mortos nas obras, estão mortos no amor. Então nós não devemos, né? Devemos nos espelharmos em alguns personagens bíblicos e buscar ali uma força de entendimento para ver como Deus trabalhou na vida daquelas pessoas. Então Raabe foi uma dessas mulheres, né? Raabe foi uma prostituta que um dia creu naquele Deus que ela ouviu falar, né? Que não foi para ela que foram falar, ou ela ouviu ali talvez entre os homens que estavam com ela, entre as pessoas com que ela convivia. E ela acreditou nesse Deus e ela agiu em favor a essa fé. Então, Raabe é um exemplo de fé e ação, que é o que eu digo hoje, fé e ação. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas sem ação também nossa fé é morta. Então, nossa fé e nossas ações, elas precisam andar juntas, elas precisam caminhar juntas, senão também nós teremos grandes problemas com isso nessa terra. Então, a fé pode mudar a sua vida. A fé pode mudar a vida de qualquer pessoa, independente do seu estado, independente da sua condição financeira, independente da sua profissão, independente de qualquer situação. Quando a pessoa manifesta a fé, abre o coração, deixa Deus entrar, deixa Deus trabalhar, deixa Deus esculpir, deixa Deus lapidar, deixa Deus limpar, deixa Deus cortar o que tem que ser cortado. Então, a nossa fé floresce. E quando ela floresce, ela causa mudanças nas nossas vidas e nas vidas de outras pessoas. Então, hoje o nosso compartilhamento no nosso Café com Deus é sobre fé. Que nós precisamos buscar mais e mais, né? Termos fé, desenvolvermos essa fé, pedirmos a Deus, orarmos a Deus para que Ele aumente a nossa fé. E na medida que a nossa fé vai aumentando, ela vai produzindo frutos. Então, quer ver o tamanho da tua fé? Veja o tamanho dos frutos que você produz. Mais para frente nós vamos falar sobre os frutos do Espírito Santo, que vem através da fé. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma linda semana, um bom dia, um dia gostoso, abençoado por Deus, que Deus proteja todos vocês contra todo o mal que está aí rondando o mundo, que as minhas amigas possam entender que nós precisamos sim sermos cada dia mais mulheres mais fortes, mais poderosas nas mãos de Deus, mais fortes na fé, mas que a nossa fé precisa também ter ação. Que sejamos mulheres de mais ações, né? Conjuntas, individuais, dentro das condições que cada uma tem. Lembrando que Deus nos chamou para fazer a diferença. E a nossa fé tem que ser uma fé dessa forma, uma fé que faz diferença, certo? Que Deus abençoe o dia de vocês e até a próxima, se Deus quiser.